Olá pessoal, hoje trago ao canal possivelmente a melhor consola portátil a correr Windows e por isso vou-vos falar desta consola que eu tenho aqui, a Aya Neo Next Advance, e isto acaba por ser a concorrência direta que existe ao Steam Deck e eu considero que é a melhor comparativamente com o Steam Deck, porque isto corre mesmo o Windows 10, ou seja, podem olhar para isto como se fosse um mini PC com um monitor. E por isso vocês conseguem instalar praticamente tudo e conseguem correr tudo também, porque estamos a falar de uma consola que tem um ecrã de 7 polegadas e a resolução nativa é 1280 por 800. E isso permite que consiga correr mesmo os jogos mais pesados, porque estamos a correr a uma resolução mais baixa. Para falar um bocado das características principais, é claro que vocês podem passar no site para verem os detalhes todos. Eu só vou falar mesmo das principais, para não estar aqui a enumerar tudo. Mas estamos a falar então de uma consola portátil a correr um Windows, que tem um processador Ryzen 7 5800U, tem 16 GB de RAM e 2 TB de espaço interno, tem um SSD com 2 TB. Além disso, tem uma bateria de 4100 mAh, o que significa que poderá dar-vos para jogar entre 2 a 6 horas. Depois de eu experimentar isto, claro que a puxar bastante pela consola, o mais normal será para vos dar para jogar cerca de 2 horas seguidas. Além disso, como está a dizer, vem com o Windows 10, eu ainda não fiz a atualização para o Windows 11, para manter a consola como veio. E para todos os efeitos, o ecrã, como está a dizer, tem 7 polegadas, 1280 por 800, ou seja, podemos considerar que é a resolução HD+, e é um ecrã IPS, mas em termos de cores e em termos de utilização, é um ecrã excelente. Portanto, passando estas características principais, se vocês quiserem ver mais detalhes, passam no link que está na descrição e vêm todos os detalhes, porque eu não vou aqui estar a enumerar tudo. Eu quero já falar da minha experiência e do que é que vocês podem esperar de uma consola deste género. Para começar, vamos já pôr de parte qual é o aspecto mais negativo. Nós não nos podemos esquecer que temos estes componentes todos numa consola portátil que nós podemos levar para qualquer lado, ou seja, acaba por ser um mini PC com ecrã, e com isso, claro que o preço não fica simpático. Estamos a falar de uma consola que custa cerca de 1000 euros. Esta consola é mesmo para quem dá muito valor a poder jogar no computador. É mesmo direcionada para esse tipo de nicho, para as pessoas que querem jogar no computador e querem jogar em qualquer lado. E assim querem levar uma consola que lhes permita jogar, quer seja em feiras, quer seja em viagem, e não tenham nenhum problema. Eu experimentei diferentes jogos nesta consola, Control, Cyberpunk, No Man's Sky, ou seja, andei mesmo a experimentar muita coisa e a consola não apresentou nenhum problema de maior. Aqui este compromisso de termos a Vega 8 do Ryzen 7, no entanto termos uma resolução máxima de 1280 por 800, significa que vamos conseguir correr os jogos AAA sem grandes problemas. É claro que às vezes podemos ter, dependendo do jogo, que diminuir certas características gráficas, mas mesmo assim conseguimos correr os jogos e ter um comportamento muito bom, tendo em conta que estamos a jogar num ecrã de 7 polegadas, portanto certos detalhes nós também não vamos notar. Em termos de software, temos então o Windows 10 instalado, em que podemos instalar as aplicações que quisermos, e ele traz uma aplicação específica da Aya Neo para poder fazer a gestão dos vossos jogos, ou seja, termos aqui uma espécie de launcher que vos agrega aos jogos de uma forma muito facilitada, e assim vocês podem escolher os jogos e começar a jogar e depois ter alguns atalhos para podermos otimizar a consola para ter melhor performance ou até para poupar a bateria. Portanto, isso é uma mais-valia que esta consola tem também, para termos acesso de uma forma mais facilitada. Apesar disto ter um aspecto de consola, não nos podemos esquecer que isto é um mini PC Windows, portanto podemos ligar a uma docking station ou podemos ligar a uma dock e ligar a um ecrã e utilizar isto como se fosse um computador praticamente normal. Também podemos ligar depois um teclado, um rato, podemos ainda ligar um gamepad, porque a consola tem Wi-Fi, tem Bluetooth, ou seja, para todos os efeitos é um computador, só não tem uma placa gráfica dedicada, tem a Vega 8 do Ryzen 7. O que nós podemos esperar aqui é claro que isto vai ser uma consola pensada para quem quer jogar, mas eu também ando a experimentar, claro que eu gosto sempre de experimentar tudo um bocado mais fora da caixa, e eu, por exemplo, consegui editar vídeos usando o DaVinci Resolve, consegui editar vídeos e renderizar os vídeos sem grandes problemas. É claro que não nos podemos esquecer que se pusermos a editar 4K num ecrã pequeno não é muito fácil, e agora se ligarmos isto a um ecrã maior e estivermos a editar, vai ser aceitável. A renderização, claro que depois demora mais tempo, mas se for preciso utilizar para produtividade, vocês também vão conseguir. Ou seja, quando comprou esta consola que é pensada para jogar, uma pessoa também depois pode tirar a rentabilização da mesma para trabalhar, se assim o quiser. Ou seja, claro que se estamos a falar de um aparelho que é capaz de jogos mais pesados,
se pensarmos numa questão de trabalho, de lazer, em termos de consultar e-mails, redes sociais, criar documentos, aí também não vamos ter grandes problemas. Aqui o aspecto que podemos considerar se calhar mais negativo, tirando o preço, que isso também é sempre discutível, em relação ao peso, estamos a falar de uma consola portátil que pesa 720 gramas. Ou seja, não é muito mais pesado que certos portáteis, mas mesmo assim, como nós vamos estar a segurar com as mãos, não é uma questão de pousarmos em algum lado e estamos a teclar. É claro, também podemos arranjar um suporte para pousar e jogarmos mais ao estilo de Nintendo Switch, em que também temos um gamepad, por exemplo, e podemos jogar. Isso é totalmente possível. Mas 720 gramas depende da posição em que vocês estão a utilizar a consola. Se jogarem muitas horas seguidas, claro que vão sentir o peso nas mãos. Agora, se for para jogar no máximo até 2 horas, 1 hora, 2 horas, meia hora, aí vocês não notam nenhum problema. Mas sim, metendo tudo dentro desta consola aí para tentar ser portátil e ter um ecrã aceitável e uma bateria aceitável, ela vai ter sempre que ter algum peso. Em termos de qualidade de construção, não tenho nenhuma razão de queixa. Isto tem um preço premium e tem uma qualidade premium. Mesmo o plástico, o ecrã, tudo que vocês tocam, vão notar que não será material que vai ter um desgaste rápido, mas sim uma durabilidade muito grande. Portanto, a marca pensou em nos dar um equipamento premium, mas também com a qualidade a condizer, para nós não sentirmos que estamos a pagar demasiado pelo aparelho. É claro que, mesmo assim, para muita gente é um custo muito elevado. É claro que hoje em dia começam a aparecer muitas soluções de cloud gaming que também podem permitir nós jogarmos em qualquer lado, mas mesmo assim temos sempre que ter um ecrã e em termos de portabilidade não é tão portátil como uma consola deste género. A meu ver, o que vocês têm que analisar é se podem dar ao luxo de ter uma consola para jogar os jogos que vocês mais gostam em Windows. Isto é um luxo, como seria de esperar, para o preço e para o tipo de nicho de mercado que existe. Agora, se vocês ficam bem servidos, eu acho que vão ficar totalmente bem servidos. O ponto principal desta consola é vocês poderem jogar os jogos que vocês jogam num PC com uma gráfica dedicada e que vocês querem jogar sem grandes problemas. Nesta consola vocês conseguem tirar uns bons FPS, conseguem divertir-se em qualquer lado e ficam aqui com uma consola que vai dar nas vistas, porque se calhar a maior parte das pessoas pensa que isto é uma Nintendo Switch OLED, por exemplo, e depois vê que vocês estão numa Nintendo Switch a jogar jogos do Windows e vai-vos perguntar efetivamente o que é isto. Assim, da minha opinião de utilização, a consola é excelente, dá para jogar perfeitamente tudo, dá para utilizar para trabalho. É como eu tenho vindo a dizer durante o vídeo, isto é um mini PC que vocês podem utilizar para qualquer lado, mas já vem com um ecrã embutido, portanto é tudo reorganizado. Em vez de ser uma caixa quadrada pequena, é uma consola portátil, não muito maior que uma Nintendo Switch, mas com uma capacidade muito melhor que uma Nintendo Switch. E depois temos aquelas particularidades, sendo Windows, podemos usar uma dock, podemos ligar um ecrã, podemos ligar um teclado, um rato, um gamepad, ou seja, tudo que vocês fazem num PC vocês conseguem fazer nisto. Portanto, a imaginação acaba por ser o limite se vocês quiserem tirar o maior partido da consola. Não se podem esquecer, é que quanto mais puxarem por ela, menos dura a bateria, mas pelo menos 2 horas de utilização vocês podem esperar desta consola. Mas pronto pessoal, acho que já vos falei de tudo, já vos mostrei também os benchmarks durante o vídeo, já vos mostrei eu a utilizar a consola para jogar. Se é para toda a gente, claro que não é, é para um nicho muito pequeno, mas eu acho que existe algum mercado, se calhar em Portugal não tanto, mas espalhado pelo mundo existe sempre mercado para equipamentos deste género. Portanto pessoal, lá está assim tudo dito, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.